participar de palcos. Essa é uma alegria grande, a gente vem aqui na frente, que a gente chega mais cedo, já senta aqui que não tem quase ninguém na igreja. Aí quando a gente vem para cá, que vê esse número grande de irmãos, de visitantes, nós nos sentimos muito alegres, muito felizes. E os irmãos estão de parabéns, porque estão na casa do Senhor nesta noite, com a finalidade de prestar um culto de louvor a Deus, e nós nos sentimos então muito felizes com isso. Eu estou até esquecendo do microfone, estou empolgado com isso. Bom, mas está me ouvindo bem, tá? Está me ouvindo bem, tá? Logo no início do meu pastorado, a gente pregava em igreja, eu já falei isso aqui, e era dois tantos esse aqui, duas vezes esse tempo, e não tinha microfone. Eu acho que os presbíteros mais antigos, os membros de igreja mais antigos, se lembram disso, eram igrejas enormes, e não tinha serviço de som. Então, por isso que às vezes eu prego alto demais, é por causa disso, porque você não tinha sonorização na igreja. Você lembra disso? Aí o presbítero Samuel se lembra, com certeza. Mas não tinha, então você não tinha sonorização na igreja. Na igreja de Alto Jequitibá, que é a igreja ali de Presidente Soares, Alto Jequitibá, na igreja daquele tamanho não tinha serviço de som, uma galeria enorme. Tu tinha que abrir o peito e falar mesmo. Então eu aprendi a pregar assim, agora já modernizou tudo, tem som, hoje tem microfone até auricular, tem microfone de lapela, você coloca aqui, e a gente continua ainda naquele estado de falar alto. Vamos um pouquinho de água. Irmãos, eu escolhi para a nossa edificação dessa noite, para essa igreja linda, maravilhosa. Confesso aos irmãos, eu estava um pouco ansioso para voltar aqui. Eu estou gostando muito de frequentar aqui a congregação. Essa vez eu até falei com o irmão o seguinte: eu vou passar com o reverendo Palmeiras para ficar na congregação. Porque é tão gostoso, então lá também é bom, a igreja 7 é maravilhosa, não tenho nada de falar, mas mais nada, é zero mesmo. Não, eu prefiro que o microfone na mão, tá? Porque eu gosto de andar, aquele pastor antigo. Tá bom, beleza. E aí, meus irmãos, quando tem memória, eu não sei, uma alegria que a gente não sabe explicar. Como é que eu sinto quando eu venho aqui? Acho que é porque de vez em vez a gente fica com saudade realmente dos irmãos. Os irmãos acreditam, eu não esqueço de vocês. Cada rosto no seu nome. Eu não sei o nome dos irmãos todos, mas eu me lembro do rostinho de vocês nas minhas orações, nas minhas intercessões. Eu me lembro dos irmãos com carinho, vocês não fazem ideia como eu me lembro. O carinho, a ternura que eu me lembro realmente dos irmãos. E eu quero ler para a nossa edificação, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. 1 Tessalonicenses 5, 12 em diante. Todos acharam? Vamos ver. Agora vou rogando os irmãos que agradeçam o apreço do seu trabalho entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E os que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortando-vos também, irmãos, a que admoestais os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais orgânicos com todos.
Evitar que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, nem desprezeis profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Eu li até o versículo 20. Que Deus queira abençoar a sua palavra linda nesse instante. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais extraordinárias que tem na vida do crente é a alegria. É a alegria. O crente ele tem que ser alegre. Tem umas narrativas um tanto engraçadas que a gente já passou por ela, como pastor, e passamos ainda até hoje, e nos coloca assim, pensando, gente, que tipo de crente é esse? Vai fazer uma visita pastoral e vai levar uma palavra de alegria, vai levar uma palavra de ternura, uma palavra de carinho e de amor para a igreja, para a família, e encontra aquele ambiente fechado, as pessoas com a cara fechada, empurradas por outros, e cheio de problemas. Meu irmão, como é que estão as coisas? Ih, pastor, tá mal, tá ruim, tá muito mal as coisas. Olha, o salário não dá para a gente cumprir o mês, para nossas despesas. O nosso filho ficou reprovado na escola, e a mulher nascida, não sei de quê, e começa a falar, e começa a comentar, e começa a dizer que está ruim, e que está péssimo, e que está tudo ruim. E aí a gente fica então pensando, gente, quer trazer alegria para essa turma, a gente tem que orar, pessoal, e jejuar para que essa família mude, porque o crente tem que ser alegre. Não podemos ser crentes empurrados com a cara fechada. Nós temos que refletir a alegria de Cristo em nós. Nós temos que irradiar a luz de Cristo em nós. Sermos felizes, sermos alegres, mesmo apesar das circunstâncias, mesmo apesar das dificuldades, mesmo apesar dos problemas que enfrentamos no dia a dia. A alegria tem que estar sempre presente em nosso coração. Mas tem crente que é assim, que é negativo. Tem crente que é negativo por natureza. Numa visita pastoral no hospital, o pastor, um presbítero e aí a esposa. Chegar, o irmão está doente na cama, está na UTI, está cheio de aparelhos, e eles chegam então para visitar o pastor, o presbítero e a esposa. Chegando lá, o pastor vai ler o Salmo 41, que é muito bonito por sinal, e nos fala sobre o conforto na cama de quem está doente. E o presbítero olha e fala: olha, muito cuidado, porque eu tenho um parente que morreu com essa doença. Vocês imaginam, você vai fazer visita pastoral para levar alegria, e o irmão vai, o presbítero fala: um parente meu morreu com isso. Eu falei: presbítero, eu não ia falar eu. Aí o pastor disse: presbítero, morreu sim, pastor. Não morreu, fulano? Não morreu? Na frente do doente, meus irmãos, olha a situação que fica o crente que está doente. Nós temos que levar uma palavra de alegria, uma palavra de felicidade, uma palavra de otimismo, uma palavra de incentivo, levar a alegria para aquele coração, a esperança de um novo dia, a esperança de um novo momento.
enfim, estávamos juntos, orando e agradecendo a Deus. É interessante notar que o texto que nós acabamos de ler, que é Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele usa aqui nos versículos 16, 17 e 18, 3 frases que eu quero meditar com vocês. Regozijar sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo. Na verdade, essas 3 recomendações tratam-se da área que deve caracterizar a vida de cada cristão. Regozijai-vos sempre. Dizer de novo, regozijai-vos sempre. A alegria, o prazer, o contentamento, a festa. O cristão ele deve chegar no ambiente que quando ele chega, ele muda o ambiente. O Spurgeon, esse era o príncipe dos pregadores, quando ele saía do gabinete dele, que tinha o hábito de orar, o gabinete era ao lado do púlpito, e ele saía do gabinete, os passos dele, quando viu, a igreja se comovia, só ele ouvia os passos do pregador, porque sabia que havia contrição, sabia que havia alegria ali, sabia que dali ia sair uma mensagem de conforto, uma mensagem de paz ao coração. É isso, meus irmãos, que devemos fazer: ter alegria, festa, satisfação. O cristão deve estar sempre alegre, apesar dos problemas. Mas como fazer isso? É fácil? Não, não é fácil não, meus irmãos. Realmente é difícil fazer isso. Não é fácil não, é difícil fazer. Nós enfrentamos tantos problemas e na última vez que eu estive aqui, foi o mês passado, eu preguei que grandes homens de Deus tiveram problemas. Moisés, Elias, Paulo, todos nós temos problemas. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós temos problemas na nossa vida. Nós acreditamos que a vontade soberana de Deus sempre se fará presente na nossa vida, que mesmo diante das tristezas e das alegrias que o mundo oferece, nós temos a alegria para escolher. No Salmo 116, do verso 12 a 14, diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O que eu vou dar ao Senhor? Olha, eu tenho que dar um presente a Deus pelo que Ele fez por mim. E o que eu vou dar ao Senhor? E o salmista mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meus irmãos, a maneira que nós temos de agradecer a Deus por colocar alegria no nosso coração é aceitá-lo como Salvador das nossas almas, é colocá-lo na frente da nossa vida em todos os nossos empreendimentos, é colocar Deus na frente dos nossos projetos, é colocar Deus na frente das nossas metas. Enfim, é colocar Deus diante de tudo aquilo que vamos fazer, porque sem Deus nós nada podemos fazer. O salmista continua: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O choro, outra vez o salmista vai dizer: o choro pode durar quanto tempo? Uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar. Não quer dizer que o crente não tenha problema. Não quer dizer que o crente não tenha dificuldade. Falando que o crente tem que ser alegre, não quer dizer que o crente não tem uma enfermidade e sai dizendo: glória a Deus que eu estou doente. Não é isso. Mas é o crente saber
que mesmo ele estando doente, que mesmo estando enfermo, ele tem o conforto do Espírito Santo para o seu coração. É como o apóstolo Paulo falava: o morrer para mim é lucro. Eu quero estar com o meu Senhor e viver com Ele, que é incomparavelmente melhor. É assim, meus irmãos. Estar com Jesus na nossa vida, mesmo com problemas, nós temos o conforto do Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta. Salmo 32, 11 diz: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós justos, e exultai todos vós que sois retos de coração. Deus quer uma igreja alegre, uma igreja que se comunica, uma igreja que abraça o irmão, que abraça a irmã, e que é alegre, e é feliz. Não é uma igreja empurrada. Eu já contei aqui aquela igreja que eu pastoreei, que tinha uma irmã que tinha 20 anos que conversava com a outra. Lembra dessa história que eu contei? 20 anos! Irmãos, vocês imaginam? São 2 décadas, são 20 anos. E as irmãs da igreja participando da ceia. E não conversavam uma com a outra. Imagine quantos devem ter, meus irmãos, das igrejas por aí. Aqui não, tenho certeza que não tem. Tenho quase certeza que não tem isso. Mas tem igreja que irmãos não conversam. Ou falam assim: eu não vou com a cara daquele irmão, aquele presbítero, aquele diácono é muito antipático, eu não gosto dele. Ele é seu irmão em Cristo Jesus. Ele é luz igual você. Ele entra com a videira verdadeira. Ele pertence à videira verdadeira, que é Jesus. Então nós temos que dar graças a Deus e louvar o Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Salmo 28. Nele confiou o meu coração e fui socorrido pelo meu coração. Salva de prazer e com meu canto louvarei. E Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Deus quer um crente alegre, não um crente carrancudo, com a cara fechada. Temos problemas sim, mas o Espírito Santo nos conforta. Vamos para o nosso segundo tópico, que é o versículo em tudo daí. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa andar orando o dia inteiro, ajoelhado, em casa o dia inteiro, ou sair para a rua falando com Deus sozinho, falando no ônibus, falando, dirigindo e falando com Deus. Não. Significa orar sem cessar, significa ter sempre o coração voltado para Deus, um coração em sintonia com Deus, um coração que coloca Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Orar sem cessar é colocar Deus como dono da nossa vida, e quer bebamos, quer comamos, façamos tudo para a glória de Deus. É colocar Deus na nossa vida em tudo que vamos fazer. Orar a Deus faz com que nós criemos uma intimidade com Ele. E a intimidade é muito importante. Tem aquela história que eu não sei se já contei aqui, mas eu gosto de contar essa história dos 2 homens, né? Lembra? Eu já contei essa história aqui. Os 2 homens estavam passando numa estrada e havia um muro até alto, 1,5 metro de altura, mais ou menos, talvez 2 metros. E lá em cima tinha 2 crianças que estavam tirando goiaba e comendo. Aí um dos homens falou assim: vocês vão cair daí. Vocês vão cair daí desse muro e vão se machucar. Desça desse muro. Aí os meninos falaram: não, vão descer da lanterna, vocês vão cair daí. Aí o
Um dos homens se aproximou do garoto e falou: pode pular que eu te seguro. E a criança falou: não, pode pular que eu te seguro. E a criança disse: não vou pular não. E se pendurou lá no muro e foi ralando o braço todo, e chegou a certa altura, soltou e caiu em pé, todo ralado, todo machucado, e desceu. Aí o homem foi até o outro menino e disse: pode pular que eu te pego. E o menino então, lá em cima do muro, o menino então procurou se equilibrar em cima do muro, e ficou retinho em cima do muro, e retinho o menino se soltou. E o homem segurou os braços. E o companheiro perguntou: por que esse menino aqui não pulou do muro e esse aqui pulou? Ele falou assim, aí o homem respondeu: porque esse aqui é meu filho, e ele é meu filho, ele me conhece, e ele sabe que eu vou segurá-lo. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Deus, nós descansamos em seus braços. Quanto mais nós criamos intimidade com Deus, nós caminhamos ao seu lado e temos intimidade com Ele. Intimidade com Deus, meus irmãos, é como Paulo estava preso lá em Filipos. Intimidade com Deus é quando ele havia sido chicoteado, havia sido espancado, havia sido torturado, mas ele tinha intimidade com Deus, ele orava e cantava, e os demais presos escutavam. Ter intimidade com Deus, meus irmãos, é olhar, é falar, como Pedro, quando estavam lá no lago, apareceu um vulto vindo: quem vem aí? Aí Jesus identificou: então deixa que eu vá até aí. Se é Jesus mesmo, permite que eu vá. Aí Jesus falou: vem. Aí Pedro deve ter pisado na água assim, a água afundou um pouquinho, não vai dar não. Aí botou o pé assim, a água afundava, não vai dar certo não. Jesus falou: vem! E ele pisou na água e foi andando pela água. Chegou o ponto que ele duvidou, falou: gente, mas aqui é muito fundo, se eu afogar. Quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. E Jesus vai então me segura pela mão, homem de pequena fé, porque duvidaste. Meus irmãos, quanto mais nós temos confiança em Deus, melhor é a nossa vida. Orar sem cessar. Em tudo que fizermos, podemos nos lembrar de Deus e falar com Ele. Deus nos escuta a todo momento. Deus nos escuta lá no monte onde nós orarmos. Deus nos escuta lá no vale onde nós estivermos. Deus nos escuta em qualquer lugar que nós estivermos, porque o sacerdote é a direção dos crentes, porque quando Jesus morreu naquela cruz no Calvário, na hora que Jesus morreu, na hora que ele deixou essa vida, que ele cumpriu o seu ministério, o santuário, o véu do santuário abriu-se de alto a baixo. O santuário não era pequeno não, ele possuía 18 metros de altura e possuía 9 metros de largura. Alguns comentaristas dizem que era feito de pele de cabrito, de camelo não, de ovelha. Outros comentaristas dizem que era feito de couro de boi, mas de qualquer maneira era muito resistente, e aquele véu rasgou-se de alto a baixo, e aquele lugar que somente o sacerdote podia entrar, agora estava livre. Quantas pessoas curiosas deviam ficar olhando e pensando: o sacerdote entrava uma vez por ano, e agora estava livre, todo mundo podia entrar, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu pelo seu pecado, que morreu pelo meu pecado, depois sobre a cruz do Calvário, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças,
E hoje nós somos sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é por isso que nós devemos ser alegres e orar sem cessar, porque onde nós estivermos, nós estamos no Santo dos Santos. Nós podemos ter contato, falar com Deus abertamente onde nós estivermos. E é por isso que nós temos que louvar a Deus, porque Ele está presente conosco, onde quer que nós estivermos, Ele está conosco. Mesmo que não o vejamos fisicamente, mas Ele está conosco. Vamos para o último texto, o último item. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graça, vai dar graça até nos momentos difíceis, da graça. Como dar graça? Significa que os verdadeiros cristãos devem ser agradecidos ao Senhor por todo o tempo. Aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus. E aqueles que têm uma comunhão íntima e pessoal com Deus e por Cristo Jesus. Aqueles que por um motivo ou outro vivam a vida de agradecimento a Deus, independentemente das circunstâncias. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, mesmo que não aconteça aquilo que nós queremos. E às vezes nós oramos e não acontece aquilo que nós queremos. E muitos cristãos parecem que acham que Deus é um garçom para nos dar aquilo que nós queremos. Ó, você quer isso? Toma aqui. A sua pediu? Toma aqui. Você pediu, não. Tem coisa que Deus nos dá, não nos dá. Porque o não nosso é o sim de Deus. Deus nos dá, às vezes, não nos dá aquilo que nós queremos, mas Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ah, Deus não me livrou disso. Glória a Deus por isso, porque Deus tem um plano melhor para a minha vida. Glória a Deus, porque Deus tem um plano melhor para a minha existência. Há um projeto muito maior do que isso. Isso não aconteceu. Se o irmão tem um projeto, se o irmão tem um objetivo, se o irmão tem um alvo qualquer, se o irmão tem um empreendimento e não deu certo, dê glórias a Deus, porque Deus tem algo melhor para você. Não é aquilo que você quer que vai acontecer, é aquilo que Deus quer. Não é aquilo que o irmão deseja só aquilo que é bom para você, que vai acontecer, não. Deus às vezes manda também doenças, como mandou a doença sobre Jó, como permitiu Paulo um espinho na carne. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse, que por 3 vezes pediu a Deus que tirasse aquele espinho da carne. E o que respondeu Jesus? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, meus irmãos, nós temos que dar graças a Deus em tudo. Graças a Deus até pelas dificuldades. Porque o momentâneo tempo que passamos aqui em sofrimento, o momentâneo tempo que passamos aqui em dores, é infinitamente maior a glória que teremos no céu. No céu, com o Senhor em companhia dos anjos, nós estaremos em glória por toda a eternidade. Imagina, meus irmãos, nos encontrarmos no céu. Quando cantamos aqui, nos sentimos alegres. Tivemos ontem lá na igreja de Vila Velha, o encontro de corais. Que coisa mais linda! Eu não aguentei, eu chorei mesmo, sou chorão. Chorei mesmo e choro, porque eu fico tocado pelo Espírito, porque eu sinto realmente o que será lá no céu. Quando juntos estivermos louvando o nome do Senhor, quando nós juntos estivermos abraçados com nossos parentes e amigos e ver Jesus face a face. Olha a alegria você ver Jesus face a face. Aquele que morreu, aquele que existe antes da criação do mundo, e você vê-lo face a face, sem contemplar o seu rosto. Você tem certeza disso? Meu irmão, se você não tem certeza disso, você pode ter certeza disso hoje.
Você pode entregar o seu coração a Jesus e ter certeza de que você vai para o céu e vai se encontrar com Jesus e vai contemplar o seu rosto face a face. Se você está cansado de trabalhar, você está cansado, está exausto de trabalhar, se você está revoltado com uma situação ruim, dê glórias a Deus, porque Deus é bom a todo momento e a todo instante. O Senhor está com você, o Senhor vai estar com sua família, não só essa semana, mas por todos os séculos. Porque Ele prometeu: eu estarei convosco por todos sempre, até a consumação dos séculos. Meu irmão, você não está sozinho, você não está abandonado. Se alguém entrou aqui nesse tempo hoje fraco na fé, se alguém entrou aqui hoje com fraca fé espiritual, revigore agora a sua fé, porque Deus está com você. Deus está ao seu lado, e tenha essa certeza, que mesmo que não pareça, Deus está com você. A caminho de Emaús, Jesus estava caminhando 2 discípulos, e Jesus começou a acompanhá-los, e começou a conversar com eles, e aqueles discípulos não entenderam, não conheceram Jesus, e passando diante da aldeia de Emaús, eles falaram: já é tarde, já declina o dia, bem, vamos ficar conosco. Jesus então entrou na aldeia, e quando assentou-se à mesa, pela maneira de partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. É nesse momento que Jesus desapareceu do meio deles. Meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem, mesmo que você não veja Jesus, Ele está ao teu lado agora. Ele está ao teu lado agora. Você não pode vê-lo com os olhos carnais, mas a fé, pela fé, você pode contemplar. Deus está com você. Jesus está ao seu lado, porque Ele prometeu, e Ele não é filho do homem para que minta. Ele prometeu: eu vou estar com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Para terminar, eu quero recitar um poema. Recitar não, eu vou ler, não sei recitar, eu não sou nenhum declamador de poesias, mas quero ler. Se você está triste porque perdeu seu amor, se você está triste porque perdeu seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daqueles tantos angustiados que estão sem emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daqueles que morrem famintos, sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive um pesadelo constante. Se você anda aborrecido, lembre-se daqueles que esperam um sorriso seu. Mas se você teve um amor para perder, um trabalho para cansar, um sonho desfeito, uma tristeza para sentir, uma comida para reclamar, lembre-se de agradecer a Deus, porque existem muitos que dariam tudo para estar no seu lugar. Que Deus abençoe a sua palavra, e que nós possamos ser cristãos e regozijemos no céu, que oremos sem cessar, e que demos graça em todas as coisas. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Amém.